Boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade do Supetro, né? Recebemos o convite aí de coração aberto. Vou passar a palavra para o nosso colega Cristiano. Ele é o especialista no assunto que a gente vem para tratar hoje, que são as linhas de crédito emergencial e a nossa atuação da cooperativa Sicredi Origens, que é a nossa cooperativa aqui de Porto Alegre, região metropolitana. Então, também gostaria de agradecer o convite do Cristiano, aceitou prontamente o convite de estar aqui com a gente, né? E vou passar a palavra para quem vai ministrar aí o nosso encontro de hoje. Valeu. Então, gente, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Renê, pelo convite. Dizer que é uma satisfação para nós estarmos aqui com vocês hoje conversando. Trazer sobre o Sicredi, trazer sobre a nossa atuação, como a gente está olhando e vendo esse momento, que também pode ser um momento de oportunidade a partir todo esse maio terrível que a gente teve aqui no estado, principalmente na nossa região. E para a gente começar, então me apresentando, me chamo Cristiano Ávila, estou no Sicredi há 7 anos. Hoje ocupo o cargo de gerente de expansão da Sicredi Origens RS, que tem atuação nos 9 municípios da região metropolitana. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na sequência da apresentação. E falar também que tudo que a gente conversa hoje aqui, principalmente para quem vai acompanhar posteriormente, relaciona-se à nossa atuação da cooperativa. O Sicredi, como é uma entidade segmentada, digamos assim, por regiões e por várias cooperativas, talvez alguns temas que eu abordo aqui, condições que a gente coloca aqui, não se apliquem lá em Osório, acho que o senhor falava, lá é outra cooperativa que atua. São muito parecidas, similares no formato de atuação, mas cada um com o seu tempero, com o seu jeito, com o seu modelo, certo? Então, a proposta aqui da pauta da nossa agenda é de falar sobre o Sicredi, falar brevemente sobre o cenário econômico, sobre as linhas de crédito, e aí eu vou focar nas emergenciais. Pretendo aqui enquadrar dentro dos portes das empresas de vocês e também algumas que, como o René me trouxe, né? Vocês são empresários de multi-ramos, daqui a pouco tem uma empresa em algum outro ramo ou tem alguma parceria, são pessoas que têm referência também, podem a partir daqui estender esse conhecimento. E além disso, algumas das nossas outras soluções que a gente tem no nosso portfólio quanto Sicredi. Também queria só reforçar que uma das nossas soluções está representada pelo Joel aqui, meu colega lá da área de negócios, que atua na parte de câmbio. Então, nós temos toda uma assessoria tanto para investimento quanto para câmbio. O Joel fica aqui como essa referência e pode repassar os contatos para vocês. Falando brevemente sobre a nossa história, um pouco sobre o Sicredi, o que a gente quer colocar para vocês. Lá na essência, lá na origem de tudo, estava o olhar de uma pessoa empreendedora, de um homem que veio para o Brasil fazer a sua atividade eucarística, que foi um padre, o Padre Teodoro, e a partir dali se teve a primeira, desculpa, eu tinha passado no slide, então a primeira cooperativa fundada lá em 1902 pelo padre, a partir de uma demanda da comunidade de Nova Petrópolis, nossa vizinha aqui, vem até São Leopoldo, na atuação a Sicredi pioneira. A partir daí, então, nós tivemos a expansão, o padre transitou, hoje eu acompanhava uma palestra do Gerson, nosso diretor executivo, o padre transitou pelo estado de 160 mil quilômetros. Ele fez todos os seus diários e passou por todo o estado fundando e participou da fundação de mais de 20 cooperativas. Vejam vocês, então, como esse homem foi importante aqui para o nosso estado, participando, então, de várias dessas fundações de cooperativas no lombo de uma mula lá em meados de 1900. A nossa cooperativa atua aqui em Porto Alegre e nos 9 municípios da região metropolitana, inclusive Porto Alegre, fundada lá em 1925 também, uma atuação muito presente ainda hoje do senhor Ronaldo Silikov, nosso presidente, e que vem agora em 2025 fechar os 100 anos. Nós, ano que vem, fechamos o nosso centenário da nossa cooperativa. Então, onde estamos? O Sicredi como um todo, então, presença nacional, todo o território nacional, mais de 8 mil associados compõem o Sicredi. Assim como o movimento do Gaúcho fez esse movimento de ir subindo e expandindo para todo o centro-oeste, norte, nordeste do Brasil,
o Sicredi também fez esse movimento e hoje tem uma presença já em todo o território nacional, um projeto de expansão aí, e que logo, logo nós estaremos ultrapassando os 10 milhões de associados. Quando a gente fala da nossa cooperativa, assim como eu citei anteriormente, então os 9 municípios da região metropolitana, mas aqui a gente já está batendo aí os 120 mil associados, né? Está desatualizado, a gente não vem se atualizar os dados, porque a gente vem crescendo muito, graças a Deus, e ao trabalho de todos. E também a comunidade vem entendendo o nosso modelo de trabalhar. Cada vez mais empresários se unem ao nosso modelo, uma tecnologia que a gente busca sempre estar melhorando, evoluindo, para que possa dar o suporte, a vazão a esse crescimento. E quando a gente fala, recentemente nós tivemos inaugurada a nossa sede, ali na Avenida Marilã, fica o convite para vocês. É uma estrutura que é dos nossos associados, então tem sala de podcast, auditório, tudo isso à disposição dos nossos associados, ali em frente ao Hospital Militar. Essa é a nossa sede da nossa empresa. E quando a gente fala de Sicredi e de cooperativismo, a gente lembra do símbolo. O símbolo do cooperativismo são os 2 pinheirinhos. Um representa o pilar econômico e um pilar social. Um não anda sem o outro. Nós não conseguimos fazer todo o trabalho social que o Sicredi se propõe, senão a partir do desenvolvimento econômico que a gente também atua e gera junto com os empreendedores de cada região. E aqui, gente, eu vou passar um material sobre a nossa atuação nas enchentes, que dá um breve resumo para ter essa ideia. Quando tivemos a oportunidade de abrir o centro de distribuição, nos deparamos com inúmeros desafios, mas existia uma vontade gigantesca que superava todas essas dificuldades, a de querer ajudar o próximo. E este local em que estamos nos permitiu cumprir esse propósito nobre. Ele foi montado para atender a grande mobilização de doações vindas de todos os cantos do Brasil para apoiar o nosso estado. E é importante dizer que toda a área de CD, esses mais de 4 mil metros quadrados em que atuamos nessas últimas semanas, foi cedida de forma gratuita por um associado da Sicredi. Aqui, vivenciamos diariamente a força da cooperação e da união. Vivemos semanas de muito trabalho e dedicação. Foram mais de 30 carretas recebidas, mais de 600 toneladas de doações, impactando a vida de quem precisava de nós nesse momento. E tudo isso também só foi possível com a ajuda dos mais de 250 voluntários que estiveram conosco nesse período. Mas bom, e o que vai acontecer com o centro de distribuição agora? Nós não cessamos o trabalho de apoio às vítimas. A partir de hoje, todas as doações físicas que chegarem para a nossa cooperativa direcionaremos diretamente às entidades que seguem fazendo um trabalho excepcional junto aos mais atingidos. Já fizemos muito e vamos fazer ainda mais. Seguimos com a nossa campanha de arrecadação de recursos financeiros, que inclusive estamos dobrando por meio do nosso Pix. Todo real doado, o Sicredi dobra, colocando mais um. Com esses recursos, continuaremos adquirindo produtos que são mais necessários no momento e direcionando as doações à comunidade. Continuaremos juntos, sempre acreditando na força da solidariedade e cooperação. Porque se existe algo que podemos tirar de tudo que vivemos até hoje, é que a força da coletividade é extremamente poderosa. Que o bem e a bondade humana ainda existem e não estão escassos. E que o ser humano pode mover montanhas em prol de um bem maior. Nós vamos superar esses desafios e temos a certeza de que juntos sairemos ainda mais fortes. Saibam que aqui no Sicredi você sempre tem com quem contar. Continue contando com a gente. Bacana, né? Isso dá um pouco da dimensão do trabalho que foi feito agora na pandemia, nas enchentes, em maio. Então, foi um espaço cedido por um associado ali de Gravataí e que nos oportunizou, então, dar vazão para todas as doações que a gente recebia de todo o país. Passando sobre a nossa percepção aqui, a ideia é eu provocar vocês sobre alguns assuntos que a gente tem olhado e observado em relação ao cenário econômico. Não sou economista por formação, mas me subsidio aqui de informações que os nossos colegas da área econômica do Sicredi nos disponibilizam. E um dado bem interessante que a gente tem é para ter a dimensão do que essa enchente aconteceu, que aconteceu agora em maio,
impactou na nossa região. Vejam vocês aqui, quando faz um comparativo com outros eventos climáticos que se teve recentemente no país, nenhum deles se teve um impacto tão grande, tanto em municípios afetados, quanto em número de pessoas afetadas. Isso mostra também que medidas que precisam ser colocadas, principalmente pelos agentes governamentais, precisam ter esse olhar também de que não foi algo corriqueiro e que a gente precisa ter uma atenção muito maior e não dá para se trabalhar simplesmente com vamos fazer como a gente fazia em outros momentos, precisa ter um olhar muito mais atento. Quando a gente observa também, esse slide é interessante, que dá para ter uma noção então, da mancha de inundação aqui na nossa região. Então, vejam vocês, dos 139 municípios foram severamente atingidos aqui no estado, e esse dado aqui é bastante interessante. A população total de 5,8 milhões de pessoas foram diretamente impactadas nas áreas de inundação. Isso representa 54% da população gaúcha. O impacto se deu na região mais populosa do estado do Rio Grande do Sul, aqui na região metropolitana. E esse outro dado aqui é bastante relevante, né? Essa população desses municípios é responsável por 55,3% do PIB do estado do Rio Grande do Sul. Tem várias estimativas saindo aí, o agronegócio se fala em algo na casa dos 20 bi de prejuízo, mas ainda não tem um dado oficial de quanto de fato de prejuízos diretos e indiretos que essas enchentes trouxeram para o nosso estado, né? Mas aqui tem uma informação do impacto que isso causou tanto em município quanto em pessoas. E aí, quando a gente vai estudar a biografia, tentar entender como isso representa, como isso repercute em toda a cadeia econômica, a gente vê, em geral, um estoque de capital reduzindo, uma infraestrutura pública, obviamente, também sendo impactada, e o patrimônio líquido das empresas, de uma forma diretamente sendo impactada. Isso vai, obviamente, responder lá na produção, vai impactar. E o grande ponto é aqui, né? Quando a gente olha esse gráfico aqui, e a gente tem um traçado de o nível pré-enchentes, nós estamos, nesse momento, exatamente nessa retomada da economia. Como que a gente vai sair dessa retomada da economia no pós-enchentes? Quando a gente olha esse mesmo gráfico lá na pandemia, nós saímos no nível acima do que nós estávamos pré-pandemia. Esse é um movimento, esse é um entendimento que a gente precisa ter todo como comunidade. Diferente da pandemia, aqui, quando a gente observa que setores foram diretamente impactados, lá na pandemia, de uma forma geral, todos foram impactados, aqui sofreram impactos de formas bastante diferentes, né? Então, comércio, serviços, ele teve um impacto direto e imediato, e isso provavelmente, no que a gente olha, é uma estimativa de um maior tempo desse impacto. Por outro lado, setores como a construção, de imediato, já tem uma resposta muito mais rápida, porque, obviamente, precisa de todo um movimento de reconstrução, e aqui também talvez surjam oportunidades que a gente possa estar observando. Outro dia eu estava escutando uma entrevista na Gaúcha, do Jefferson, que é o presidente do Sindicato das Revendedoras de Veículos no estado do Rio Grande do Sul. E eles fazem uma estimativa de que 35 mil apólices de veículos devam ser pagas nesse pós-enchentes. Então, são 35 mil veículos novos que estão entrando no mercado através das apólices de seguros que vão cobrir aqueles veículos com perda total pela enchente. Então, para a área de revenda de veículos, talvez seja uma oportunidade bastante interessante de retomada de negócios. E aí, gente, quando a gente avalia o PIB do estado do Rio Grande do Sul, os nossos colegas da economia lá do Sicredi nos trazem o seguinte cenário. Nós vínhamos num PIB do primeiro trimestre aqui bastante interessante, bastante significativo, um crescimento na ordem de 7,9%, muito puxado pelo agronegócio, 1/3 do PIB do estado vem do agronegócio.
E aí nós vínhamos numa safra maravilhosa, que se estimava cerca de 60% de crescimento em relação ao ano passado. Alguma coisa foi afetada, soja, arroz, um pedacinho ali no final da colheita do arroz. E isso se estimava, então, um crescimento bastante significativo do PIB do Rio Grande do Sul para esse ano. Quando a gente avalia aqui, nessa estimativa, para enchente, uma estimativa de 5,5% de crescimento do PIB do Estado para esse ano. E aí nossos economistas fazem dois cenários aqui. Num cenário base, onde as medidas governamentais têm uma atuação, principalmente elas, né, uma atuação forte e venham a suprir as demandas que precisam ser priorizadas, nós temos aí um PIB estabilizado, na ordem de 0,5%, 0,5%, né? Quando a gente olha um cenário um pouco mais pessimista, talvez realista, a gente tem uma projeção de PIB na casa de menos 2,5% percentual. Então, vai depender muito de como nós vamos agora ter, de fato, essas medidas implementadas, principalmente por parte do governo. Quando a gente olha no PIB do Brasil, aí nós vamos ter também um impacto direto. A projeção que nós tínhamos para o PIB do país de 2% ao ano para 2024, a gente já faz um ajuste aqui, uma projeção para 1,8%. Lembrando que o Rio Grande do Sul representa 6,5% do PIB do Brasil. Hoje, numa agenda que eu estava, o presidente da OAB falava hoje mais cedo, lá na Uniriter, não existe federação sem Rio Grande do Sul. Então, a União precisa olhar com um olhar diferente para o estado do Rio Grande do Sul, porque nós somos realmente muito representativos quando a gente olha âmbito nacional, e medidas precisam levar em conta isso. Trazendo um pouco da nossa visão, da nossa leitura em relação ao cenário econômico, algumas projeções que a gente estima e que a gente faz muito cedo, muito recente para entrar mais a fundo, mas dá uma noção de oportunidade, dá uma noção de situação e de alguma projeção já. E falando, gente, entrando já no assunto que a gente vem aqui hoje focar, que são as linhas de crédito, eu me subsidio numa pesquisa do Sebrae. O Sebrae fez uma pesquisa, o Sebrae faz um trabalho bastante importante. O Sebrae fez uma pesquisa agora no início das enchentes, na primeira quinzena de maio. Talvez alguns de vocês tenham respondido essa pesquisa, mas foi uma pesquisa online perguntando para os empresários, em uma escala de prioridade, as ações priorizadas para ajudar os pequenos negócios gaúchos. Então, quais as prioridades que os empresários observavam e que precisava ser feito. E está ali, o acesso ao crédito é a primordial, né? Nós precisamos ter um olhar muito diferenciado em relação ao crédito, mas nem tudo acontece no tempo da nossa vida cotidiana, dos nossos negócios, do que a gente realmente está sentindo lá na ponta, né? E aí eu trago esse material que uma consultoria que o Sicredi contratou nos trouxe de informações para entender os tempos. Vejam vocês, lá na pandemia, quando deu o lockdown, fecha tudo, 17 de março de 2020. Então, esse tempo, aproximadamente de 3 meses, entre a publicação das primeiras portarias, a regulamentação das linhas de crédito, e a partir dali de julho de 2020 até agosto, dezembro de 2020, que as linhas de crédito, as medidas de auxílio a pagamento de salários foram, de fato, começar a acontecer. Agora, nas enchentes, se teve um tempo um pouco mais encurtado em relação a isso, mas ainda assim se tem esse gap aí entre o que precisa acontecer e chegar o dinheiro lá na ponta em vocês, nos empresários, nos empreendedores, e as medidas governamentais que são anunciadas ao longo do tempo. Então, o estado de calamidade em 1º de maio, em final de maio se teve a publicação das linhas de crédito, e somente aqui em junho que se teve a regulamentação das linhas de crédito para a gente começar a colocar em prática e ofertar essas linhas de crédito, né, René? Para só então depois poder liberar. A gente ficava ali respondendo para os associados, olha,
O governo anunciou, mas ainda nós não temos as portarias de como a gente vai fazer e operacionalizar essas linhas de crédito. Então, só queria colocar esses tempos aqui para também a gente ter essa ciência. Vou apresentar para vocês aqui algumas das linhas de crédito que a gente vem trabalhando. Então, de acordo com os portes, e eu já trago de imediato uma linha bastante estratégica, bastante interessante. Esse material já está à disposição, já passei para o Maurício aqui, mas o Renê também tem ele, pode compartilhar depois com vocês, para vocês terem isso à mão. E reforço mais uma vez, esses são dados, são informações da nossa região de atuação, da nossa cooperativa, que talvez outras regiões e outras cooperativas não atuem exatamente nas mesmas condições. Mas o Crédito Solidário FGI, que é um fundo garantidor, operado pelo BNDES, esse fundo garantidor, nos dá a possibilidade, então, de repassar uma linha de capital de giro para empresas de todos os portes até 300 milhões de faturamento ano e que estejam enquadradas em municípios tanto de emergência quanto de calamidade pública. Ele é um pouco mais flexível quanto aos municípios enquadrados para beneficiar a essa linha de crédito. Hoje nós trabalhamos ela na pré-fixada em até 24 meses e na pós-fixada em até 84 meses. Carência mínima de 6 meses e máxima de 24 meses. A condição de nós termos um fundo garantidor nos dá uma situação de nós também repassarmos a uma taxa bastante interessante e atrativa. O grande ponto é que na chegada ali alguém já me perguntou, os recursos a fundo perdido, os recursos subsidiados, talvez não sejam suficientes. O que a gente está vendo hoje é que, hoje, na condição que foi colocada, não vai ser suficiente para atender toda a demanda que a gente tem. Essa linha aqui pode servir como uma linha bastante estratégica para um segundo momento ou até para um primeiro momento, dependendo da condição da empresa. Então, hoje nós estamos trabalhando ela na pré e na pós-fixada. Na pré-fixada a partir de 1,5 de taxa pré-fixada e na pós-fixada 0,4 ao mês mais CDI. Então, quando a gente faz um comparativo lá com linhas tradicionais, é uma diferença bastante significativa. E hoje a gente trabalha com uma operação de até 10 milhões de limite por operação, certo? A garantia, então o fundo garantidor, o FGI, nos dá essa condição da garantia e em algumas situações, dependendo do relacionamento com a empresa ou de alguma situação específica, a gente vai trabalhar alguma garantia adicional, mas em geral a garantia do fundo garantidor cobre essa garantia. E a vigência, mais uma vez, é conforme disponibilidade do fundo garantidor. Aqui, mais uma vez, eu reforço. São medidas que juntos a gente vai ter que continuar lá buscando, brigando e reforçando. Nós precisamos de aporte, de recursos e de disponibilidade de cada vez mais medidas para dar esse apoio. A garantia adicional, ela impacta na redução do juro ou só em função do valor que vai ser solicitado? Não impacta diretamente na redução dos juros, vai impactar na aprovação do crédito e também no valor liberado. Então, para compor uma operação, basicamente vai ser essas duas situações. Respondi? O FAMP, gente. Então, vou passar isso uma forma um pouco mais breve, porque aqui... Opa, desculpa. Porque aqui a gente enquadra empresas de um porte até a EPP, e que é uma parceria que nós temos junto com o Sebrae. Hoje nós também trabalhamos com o fundo garantidor do Sebrae. É uma linha de crédito exclusiva para capital de giro, sem finalidade específica, e que a gente consegue também, num prazo aqui, nessa aqui um pouco mais reduzido, até 36 meses de prazo, 1,99% ao mês de taxa de juro pré-fixada e 1% mais CDI para todos os públicos. E aqui o Sebrae nos dá uma condição de repassar valores tanto para o MEI, para a micro e para a pequena empresa, nesses valores por operação. Ok? Então, essa aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido e aqui o Sebrae nos dá o apoio através do fundo garantidor. Pronamp, famoso e
tradicional e tão falado Pronamp. Pronamp, então, nós estamos atuando com o Pronamp, saímos um pouquinho atrás em relação a outras instituições, porque nós só fomos colocados na medida provisória como agente repassador do Pronamp um pouquinho depois, e também, mas nós hoje atuamos com o Pronamp, tanto com subvenção quanto sem subvenção, e aqui eu vou trazer as diferenças. O que aconteceu no Pronamp? Então, o Pronamp ele foi retomado, o Pronamp, concedido um novo limite por empresas de até 150 mil por CNPJ, para empresas diretamente atingidas e indiretamente atingidas pelas enchentes. E basicamente, o Pronamp não se teve uma alteração de regulamentação em relação a regras e condições. Continua a capital de giro, ampliou-se o prazo até 72 meses, a carência também ampliou-se até 24 meses, e a taxa de juros a gente continua trabalhando nos 6% ao ano mais Selic. Tá? E o limite também se ampliou, um novo limite até 150 mil por empresas. Qual que é a diferença entre o Pronamp com subvenção e o sem subvenção? O Pronamp com subvenção, ele é exclusivo para municípios classificados numa situação de calamidade pública. Então, aqui, por exemplo, na nossa região de atuação, São Leopoldo, Sapucaia, Esteio, Canoas, Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, estão entre os municípios enquadrados em situação de calamidade pública e que a gente pode repassar com uma subvenção, um rebate, aqui sim um subsídio de até 40%, de 40% em relação ao valor tomado. Então, tomei 100 mil reais numa operação, o governo vai lá e amortiza 40% desse valor para o Sicredi. O associado, o empresário, ele vai pagar sobre os 60%, tanto juro quanto principal. A grande questão aqui, né, gente, é que nós temos uma demanda hoje muito superior. O Banrisul hoje cedo estava nessa agenda que a gente participou. O presidente Banrisul falou que em um dia eles colocaram todas as operações de Pronamp com subvenção a partir do momento que abriu-se o fundo disponível. Então, hoje nós também temos uma demanda muito superior ao que nos foi subvencionado. A briga junto, mais uma vez, nós precisamos, governo federal, de novos aportes, porque muitas empresas da nossa região ainda necessitam desses recursos. E é uma medida bastante importante. Essa aqui é uma medida governamental muito importante, ao nosso ver. A gente vê muito no agronegócio acontecer essas subvenções, esses apoios, e que para a PJ não é tão comum, e esse ano veio, mas que a gente precisa ter um apoio ainda maior. O sem subvenção, ele é todas as condições que eu mencionei anteriormente, e exclusivo para municípios então, em situação de calamidade e de emergência. Então, se eu estou no município em emergência e não tenho mais limite de subvenção, eu posso tomar o sem subvenção. Ok? Uma confusão que muitos fazem, mas o Pronamp é sem juros. E a gente viu essa informação sair em alguns locais por aí. Se eu pegar o Pronamp com subvenção, uma taxa de juros de 6% ao ano mais Selic, e eu amortizar 40% do valor, ao final do contrato eu não vou ter pago juros. É só fazer a conta ali. E aí, algumas publicações que a gente viu, dizendo, o Pronamp é sem juros. Aí chegava o pessoal lá, né, René? Mas você está me dizendo que o Pronamp tem 6% de juros, mas não tinha sem juros? Em algumas situações, Pronamp com subvenção, quando tem o rebate, lá no final das contas não vai ter juros. Mas não é uma operação de crédito sem juros. Certo? Algumas outras informações estão entrando para um programa bastante interessante que vem sendo falado nos últimos tempos. Ontem a gente teve uma agenda hoje cedo, sobre esse programa. Então a estimativa é que ele aconteça amanhã, a abertura dos protocolos lá junto ao BNDES. Ele foi divulgado pelo BNDES no início de junho e nos sinalizou, olha, vocês já podem começar a contratar em dia 10 de junho, dia 21 de junho, né? 21 de junho, o BNDES vai abrir os protocolos, vocês podem ir estocando as operações, dia 21 de junho vai estar aberto para contratação. Dia 21 eles bloquearam,
e ficaram analisando algumas situações, acho que vocês acompanharam pelas mídias aí, né? Então, definição de empresas atingidas direto, mancha de inundação, georreferenciamento. E essa semana, então, nos comunicaram que amanhã o BNDES vai abrir os protocolos para essas linhas do programa BNDES Reconstrução RS. O que são essas linhas dentro do programa? Então, são linhas de crédito com recursos do Fundo Social de até 15 bilhões, esse primeiro lote. A gente acredita espera que seja um primeiro lote, né? Porque a demanda é muito maior do que esses 15 bilhões. E ele atua com empresas de receita bruta operacional até 300 milhões ao ano, contratadas via uma instituição financeira. Então, procurando Sicredi, ou Banrisul, ou outras instituições financeiras, eu consigo contratar para empresas com até 300 milhões de porte. Empresas com um porte acima de 300 milhões por ano, contrata diretamente via BNDES. Essa sim é uma linha exclusiva, esse programa é exclusivo para os municípios em situação de calamidade pública aqui do estado do Rio Grande do Sul. Os municípios em situação de emergência não entraram. Mas você vamos dizer assim, Cristiano, mas minha sede é lá em Gravataí, está em situação de emergência, mas eu tenho um posto de combustíveis aqui em Porto Alegre e foi inundado. Não posso ser beneficiado, não posso retomar aquele meu negócio, aquele meu posto de combustível. Se vocês tiverem um CNPJ, uma matriz desse posto aqui de Porto Alegre, consegue contratar lá pela filial em Gravataí e beneficiar a filial aqui de Porto Alegre. Se for uma situação assim, a gente consegue avançar no crédito para essa operação. Esse programa ele abre então para 4 linhas de crédito. Uma linha de crédito para capital de giro, então exclusiva para capital de giro, sem finalidade específica, e numa condição de taxa aqui muito diferenciada, em até 0,8% pré-fixada ao mês. Tá? E nas condições de até 60 meses de prazo total e até 12 meses de carência para essas operações, incluída dentro desses 5 anos de prazo total. Outro grande diferencial dessa linha é que nós temos aqui, para todos os produtos, desses 4 produtos que eu falei, desse programa, eles são isentos de IOF. Nós também não trabalhamos com nenhuma tarifa de liberação para essas linhas de BNDES. Então, é uma operação que ela sai muito limpa para o empresário fazer a retomada do seu negócio. Uma outra linha disponibilizada por esse programa, então, é para projetos de investimento. Então, naquele exemplo que eu citei, da empresa que teve posto de combustível alagado e precisa fazer obras de restauração daquele posto, de toda essa estrutura, então ele pode, nessa linha do projeto de investimento, uma condição de taxa de juros de até 0,6% ao mês, pré-fixada também. Aqui a gente tem uma condição de até 120 meses para pagar e até 24 meses de carência. E para essa linha também a gente tem isenção de IOF e também de tarifa de liberação, não incide para essa linha de crédito aqui. Ok? Essa é uma linha mais ampla, que me permite tanto construir, reformar, ampliar, até fazer mudança de sede para uma estrutura que tenha sido, o meu lugar lá não tenho como mais construir, porque ali eu tenho um risco que eu não quero correr mais. Então, dentro do mesmo município, eu posso escolher uma outra área e fazer uma reconstrução da minha sede ou da minha estrutura. Seguindo, então, uma outra linha disponibilizada, o máquinas e equipamentos. Aqui eles replicaram uma linha do Finame, para quem já trabalha com o BNDES. Então, Finame são produtos exclusivos com novos e de fabricação nacional. O código Finame é um código de fabricação nacional, onde a gente consegue, então, contratar máquinas e equipamentos nessas condições, com uma possibilidade de taxa de até 0,6% pré-fixada ao mês e em até 60 meses e 1 ano de carência incluído nesse prazo total. Para essa linha também, a alíquota de IOF é zerada. E dentro do máquinas e equipamentos também eu tenho a linha para compra de caminhões.
dentro do Finame, do programa de reconstrução, uma linha que me permite a compra de caminhões e seus derivados. Aqui tem várias estruturas que eu posso comprar e incluir nesses itens. Também tem que ser novo, tem que ser de fabricação nacional, ter o código Finame para esses caminhões. A taxa 0,6 ao mês pré-fixada e naquelas condições similares ao máquinas e equipamentos. Até 60 meses para pagar, até um ano de carência incluído nesses 60 meses. E para essa linha também a gente tem a isenção de tarifas de IOF e de nenhuma tarifa de liberação de crédito incluída. Então, quando a gente tentei seguir uma lógica aqui das linhas de crédito que tragam oportunidade para os senhores em relação a linhas de crédito emergenciais, olhando lá o crédito solidário FGI como uma opção, as linhas em parceria com o Sebrae, a linha em parceria com o Pronamp, que é operado através do FGO, e, por fim, as linhas do BNDES Reconstrução. Uma série de linhas para todos os portes de empresas e que a gente tem à disposição. Mas acho que o recado bastante importante que a gente precisa trazer aqui é que dentro dessas linhas amanhã abrem os protocolos então para o BNDES Reconstrução lá junto ao BNDES, e o BNDES colocou um critério novo, divulgado recentemente, é que as empresas precisam estar na mancha de inundação, usando um georreferenciamento, e nós só vamos saber a partir de amanhã, então, que empresas que estão contempladas. Nós temos lá um estoque lá, bastante significativo de operações já contratadas e só aguardando o BNDES para colocar essas operações. Para as próximas, para as novas, a gente vai poder colocar então o CNPJ da empresa do Sr. João lá e ver se ele se enquadra na mancha de georreferenciada de inundação, e a partir dali a gente conseguir dar andamento com a operação. O que a gente estima, o que a gente observa dentro, olhando o estoque que o Sicredi tem, que outros agentes financeiros também têm, é que aqueles 15 bilhões do Reconstrução vai ser bastante apertado, para não dizer outra palavra, aqui amanhã, quando abrir os protocolos. A minha estimativa é que não dure até o final da semana, né? Então, a busca, mais uma vez, é das nossas entidades representativas, dos nossos parceiros, da nossa comunidade como um todo, buscar. A gente precisa ter um olhar ainda mais forte da União em relação ao que a gente precisa aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Avançando em relação às linhas de crédito, gente, queria só reforçar com vocês que nós, além das todas as linhas de crédito que a gente trabalha, hoje nós temos mais de 300 soluções dentro do nosso portfólio do Sicredi. E dentro dessas soluções, eu queria destacar com vocês aqui a opção do Fucame, já está o Joel aqui para nos apoiar, sem precisar. A opção do folha de pagamento, uma solução que a gente olhou com muito cuidado ano passado e que traz aí toda uma segurança para as empresas, tá? Uma experiência tanto para a empresa quanto para os colaboradores à disposição de vocês. Então, queria reforçar em relação a principalmente essas duas soluções, que acho que casam bem aqui com os serviços e as empresas de vocês. Uma outra solução que a gente tem à disposição é o nosso organizador de PJ, uma ferramenta bastante interessante, um organizador de fluxo de caixa, de gestão de informações, e que também está à disposição dos nossos empresários, dos nossos associados, para usar. E aí fica à vontade de sempre procurar o Renê ali, a equipe, para tentar explicar um pouco mais com calma, afinco, como essa solução pode encaixar na empresa de vocês. Espero que eu não tenha me alongado muito, mas de uma forma bastante sincera e mais uma vez colocar a nossa inteira disponibilidade, dizer que assim como vocês que são daqui, o Sicredi também é daqui, e nós vamos juntos, lá como a nossa origem mostrou, retomar a economia do nosso estado, colocar esse estado tão pujante que é, e gerar emprego, gerar resultado, e a partir daqui nós termos o estado que a gente precisa e que a gente quer. Muito obrigado.
Pessoal, turma está aqui à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida mais para tirar aqui, entendeu? O Chico tem um CNPJ pronto ali, Chico, para passar aqui já, é isso? Eu quero saber se só nas linhas de crédito do BNDES que está condicionado a mancha georreferencial que você falou, né? E também quero saber qual é a garantia das linhas do BNDES. Ótima pergunta. Essa medida provisória que veio, não sei se é medida provisória, mas essa determinação que veio em relação à mancha de inundação, o georreferenciamento, ela se aplica tanto ao PRONAMP quanto ao BNDES, o programa BNDES Reconstrução. Acontece que as linhas do PRONAMP já foram praticamente todas já liberadas, né? Nós já usamos os recursos, então eles colocaram como pontos de corte exatamente hoje. As operações de PRONAMP liberadas até hoje, elas não enquadram, não vão ser validadas, porque já foram liberadas, obviamente, então não vão ser validadas, né? Foi liberado, foi. A partir de amanhã, qualquer liberação de PRONAMP com subvenção, ele vai ter essa validação do georreferenciamento. E isso também vale para o programa, o BNDES Reconstrução. Como amanhã eles abrem um protocolo, eles vão fazer a validação se aquele CNPJ está enquadrado na região de inundação, né? Os dois programas vão contar, tá? Então, o PRONAMP com subvenção, a partir de amanhã, todos vão ser validados. E o BNDES Reconstrução, essas 4 linhas de crédito que eu falei no final aqui, todos eles também vão ser validados. Todas as operações, né? Como não foi aberto ainda. A garantia do BNDES, do PRONAMP é o FGO, um fundo garantidor que é gestão do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que faz a gestão desse fundo garantidor. No BNDES, nós temos a possibilidade de usar o FGI, o fundo garantidor, aquele que eu citei numa das linhas, na primeira, o crédito solidário lá, fundo garantidor com garantia do FGI. E aqui também, para o BNDES Reconstrução, nós temos a possibilidade de incluir essa garantia. Então, nosso foco, né, primordial é colocar as operações, principalmente nesse início, com a garantia do fundo garantidor, porque a gente não vai ter nem tempo, né, de fazer avaliação de garantias ou de formalização de garantias, né? Então, a gente estima que esse recurso vai breve ser utilizado. Muito bem, pelo jeito está tudo tranquilo, né? Então, quero agradecer vocês imensamente aí a presença, as palavras e tudo mais. Sei que o pessoal vai sair daqui com a cabeça pensando e vamos ver o que sai da operação daqui para frente, né? Torcer para que esse nosso estado saia dessa melhor. E vamos sair com certeza. Muito obrigado a todos. Fica o café à vontade aqui e um forte abraço. Valeu.